Olá! Neste nosso Deep Dive, vamos abrir o livro de receitas da célula, o DNA, sabe? E ver como ele é copiado para o RNA. Isso, o processo de transcrição. Exato, transcrição. É fundamental, né? Porque, assim, o DNA fica lá, guardadinho no núcleo, nas células eucarióticas. Uhum. Mas as instruções precisam chegar onde as proteínas são feitas, nos ribosomos, que ficam fora. E aí que entra o RNA, né? Ele é tipo um mensageiro, a ponte essencial para levar essa informação. E olha que interessante, não tem só um tipo de RNA, né? Tem um mensageiro, o mRNA, que carrega a receita da proteína. Sim, esse é o mais famoso, talvez. Mas tem também o ribossômico, o RNA, que ajuda a montar o próprio ribossomo, a fábrica. O transportador, tRNA, que busca os ingredientes. Os aminoácidos, né? E ainda tem vários outros RNAs pequenos, não codificantes, com funções de ajuste fino, regulação. Muita coisa. E a grande estrela por trás disso tudo é uma enzima, a RNA polimerase, a RNAP. A RNAP? Exato. E o ponto-chave, assim, que eu acho importante frisar, é que transcrever não é só fazer uma cópia. É o primeiro grande momento de decisão da célula. Como assim decisão? Decidir qual gene vai ser ligado, sabe? Quando, com que intensidade. É aqui que a expressão dos genes começa para valer. É transformar a informação que está lá guardada em ação celular. Entendi. Então vamos começar pelo começo, talvez pelo jeito mais direto, o das bactérias, os procariotos. Boa ideia. Lá a coisa é um pouco mais simplificada. Geralmente uma única RNA polimerase, ela dá conta do recado para quase tudo, né? Exato. E é bem comum os genes com funções relacionadas estarem agrupados. São os óperons. Ah, sim, o famoso operon LAC, por exemplo. São lidos todos de uma vez. Isso mesmo. Eficiência bacteriana. Mas como essa RNAP única sabe onde começar a ler a receita certa no meio de tanto DNA? Bom, ela não está sozinha no começo. Ela tem uma ajuda, um fator chamado sigma. Sigma. O fator sigma. Ele funciona como um guia, reconhece umas sequências específicas no DNA, os promotores. São tipo placas. Comece aqui. Tipo a caixa teta. Ouvi falar disso. Isso, a região -10, a Tata Box ou TTA-AT. E a região -35 são exemplos clássicos em bactérias. O sigma ajuda a RNAP a se ligar ali direitinho. E depois? Assim que a RNAP encaixa e começa a fazer o RNA, sempre na direção 5' para 3', importante lembrar, o sigma meio que já cumpriu seu papel e se solta. Aí a polimerase segue viagem sozinha. Abrindo o DNA no caminho, né? Aquela bolha. Exatamente, a bolha de transcrição onde a dupla hélice se separa temporariamente para a leitura. E essa RNAP procariótica, como ela é? Fisicamente, digo. A estrutura dela é bem interessante. Lembra uma garra de caranguejo, sabe? Que envolve, que abraça a molécula de DNA. Uma garra. E ela é persistente. Muito. Uma vez que ela começa, ela vai embora por um trecho bem longo sem soltar. É o que a gente chama de processividade. Legal. E rápida. Qual a velocidade disso? Olha, não é lenta não. Copia aí entre 20 e 50 nucleotídeos por segundo. Uau. Pera aí. Copiando tão rápido não dá muito erro. A precisão como fica? Ótima pergunta. A taxa de erro é maior que na replicação do DNA, sim. Algo como um erro a cada 10.000 nucleotídeos copiados. Isso não é muito. Parece, né? Mas tem que pensar que a célula faz muitas cópias de RNA de um mesmo gene. E essas moléculas de RNA não duram para sempre. Têm uma vida útil mais curta. Então, alguns erros acabam sendo toleráveis, sabe? Não é tão crítico quanto um erro no DNA, que seria permanente. É um balanço. Entendi. Velocidade versus fidelidade. E para parar, como ela sabe onde terminar? Também tem sinais no DNA para isso. Existem basicamente 2 jeitos principais nas bactérias. Quais são? Um deles depende só da sequência do RNA que está sendo feito. Ele forma uma estrutura tipo um grampo de cabelo, sabe? Seguido por uma sequência de Us, uracilas.
Essa estrutura meio que desestabiliza a ligação da RNAP com o DNA e o RNA, e ela solta. É o terminador intrínseco. Um nó no próprio RNA. Isso. E o outro jeito envolve uma proteína, um fator chamado Rho. Rho. O Rho é tipo um perseguidor. Ele se liga no RNA que está saindo e vai correndo atrás da RNA. Quando a RNAP encontra um sinal de pausa no DNA e diminui a velocidade, o Rho alcança. E aí ele ajuda ativamente a separar o RNA do DNA e da polimerase. Funciona como um motorzinho que desenrola tudo. Que demais. Então, mesmo no sistema bacteriano, que a gente chama de mais simples, já tem bastante controle, né? Com certeza. Mas aí, quando a gente pula para os eucariotos, como nós, a coisa fica bem mais complexa. Imagino. O que muda, principalmente? Para começar, não é uma RNA-AP só. São 3 principais. RNA polimerase 1, 2 e 3. 3? Pra que tantas? Especialização. Cada uma cuida de um tipo diferente de gene. A RNAP1 faz os RNAs ribossômicos grandes. A RNAP3 faz os tRNAs e outros RNAs pequenos. E a RNAP2, essa é a estrela, para fazer os RNAs mensageiros, as receitas das proteínas. É nela que a regulação costuma ser mais complexa. Ok. RNAP2 para mRNA. E para ela achar o lugar certo para começar, o promotor, é mais complicado também? Bem mais. Os promotores da RNAP2 são muito variados. Alguns têm sim a caixa Tata, parecida com a das bactérias, mas muitos não têm. Usam outros sinais perto do início da transcrição, como o elemento IR, iniciador. E só isso? Não. Tem mais. Uma coisa super importante nos eucariotos são os elementos regulatórios que ficam longe, às vezes milhares de pares de bases de distância do gene. São os enhancers. Enhancers? Intensificadores, né? Como eles agem tão de longe? Eles funcionam como botões de volume, sabe? Aumentam muito a taxa de transcrição. E para fazer isso de longe, o DNA faz um loop. Ele se dobra sobre si mesmo, trazendo o enhancer para perto do promotor e da RNAP2. Isso permite uma combinação de controles muito fina, muito mais sofisticada. Nossa, isso só como uma operação logística bem complexa para ligar um gene. A RNAP, coitada, não consegue fazer nada sozinha no promotor. Ela precisa de uma verdadeira equipe de ajudantes. São os fatores gerais de transcrição, os GTFs. GTFs. Tipo TFA, TFB... Esses mesmos. TFA, B, D, F, H. Cada um tem seu papel na montagem do complexo de iniciação. E qual o papel central aí? Um dos cruciais é o TFID. Dentro dele tem uma proteína-chave, a TBP, a proteína de ligação à Tata. Ah, a TBP. Ela que reconhece a caixa Tata. Exato. Se o promotor tiver a caixa Tata, a TBP se liga lá. E o mais incrível, quando ela se liga, ela dobra o DNA de um jeito bem acentuado, quase 90 graus. Dobra o DNA? Pra quê? Essa dobra cria uma plataforma, uma estrutura que serve de sinal para recrutar os outros fatores e a própria RNA polimerase 2. É como preparar o terreno. E olha que interessante, mesmo em muitos promotores que não têm a caixa Tata, a TBP ou uma proteína parecida ainda é necessária. Ela é meio que universal para a iniciação da RNA polimerase 2. Que doideira. E eu li algo sobre uma cauda na RNA polimerase 2. Isso é importante? E importantíssimo. É o domínio C-terminal, o CTD. É uma cauda longa, meio solta, na maior subunidade da RNA polimerase, e a chave dela é que ela pode ser modificada quimicamente, principalmente com grupos fosfato. É fosforilada. E essa fosforilação faz o quê? Funciona como um código, um interruptor. Quando a RNA polimerase está lá no promotor, pronta para começar, a fosforilação do CTD, principalmente por um dos GTFs, o TF2H, é o sinal para ela largar a maioria dos fatores de iniciação e começar a correr, a alongar a cadeia de RNA. Ah, então libera ela para seguir viagem. Isso. Mas não é só isso. Essa cauda fosforilada serve também como uma plataforma de pouso, um local para recrutar outras proteínas importantes.
as que vão processar o RNA logo que ele começa a sair da polimerase. Processar o RNA. Ah, essa é outra grande diferença nos eucariotos, né? O RNA não sai pronto. De jeito nenhum. O que a RNA-P2 produz é um transcrito primário, um pré-RNA. Ele é bem bruto, digamos. Precisa passar por uma bela edição ainda dentro do núcleo, antes de poder ir para o citoplasma. Que tipo de edição? São 3 coisas principais. Primeiro, ele ganha um cap, um capacete químico especial na ponta 5'. Segundo, ele recebe uma longa cauda de adeninas, a cauda poli-A, na ponta 3'. Cap e cauda poli-A. Para proteger e ajudar a sair do núcleo, eu imagino? Exatamente, ajudam na estabilidade, na exportação e depois na tradução lá fora. E o terceiro processo, talvez o mais drástico, é o splicing. Splicing, cortar e emendar, né? Isso. Os genes eucarióticos têm trechos que codificam proteína, os exons, intercalados com trechos que não codificam os introns. O splicing remove os introns e junta os exons na ordem certa. É um processo de precisão incrível. Uau! Só depois de tudo isso, cap, cauda e splicing é que temos o mRNA maduro pronto para ir para o ribossomo? Exatamente. Só aí ele está pronto para ser traduzido em proteína. É um nível de controle pós-transcripcional que não existe dessa forma nas bactérias. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, a transcrição é esse processo, super dinâmico, né? E muito regulado. Pega a informação estática do DNA e transforma em moléculas de RNA ativas funcionais. Perfeito. A gente viu a versão mais direta ao ponto nas bactérias, com uma RNAP principal, os óperons, e a versão bem mais elaborada nos eucariotos. Múltiplas RNAPs, um monte de fatores auxiliares, os enhancers distantes e todo esse processamento do RNA depois. Maquinárias diferentes, com certeza, mas o princípio básico de ler o DNA e fazer uma cópia em RNA, isso é o universal na vida. Sim. Exato. E isso tudo, essa complexidade toda, principalmente nos eucariotos, nos leva a pensar, considerando cada passo a eficiência com que um promotor funciona, a ação de um fator de transcrição específico, a precisão do splicing, como será que pequenas variações nesse processo, talvez herdadas ou que surgem, podem afetar a quantidade ou o tipo exato de proteína que uma célula produz. E como essas diferenças sutis, acumuladas, poderiam influenciar desde o funcionamento normal de um tecido até, quem sabe, a suscetibilidade ou o desenvolvimento de doenças complexas. Nossa, é verdade. Abre um leque enorme de possibilidades, né? Desde diferenças individuais até a base de muitas patologias. Exatamente. É um campo fascinante que conecta essa maquinaria molecular super básica que a gente discutiu com questões de saúde e biologia do organismo como um todo. Ainda há muito para descobrir aí.